Olá! Hoje nós vamos fazer a colocação de bolso numa malha fechada. Malha fechada é o quê? Eu estou trabalhando com a frontura, máquina e frontura, e o carro da máquina eu aperto o primeiro parte. Na frontura eu deixo todos os botões desligados. Então, quando eu venho, vou para a esquerda, todas as malhas trabalham, tanto máquina quanto frontura. Venho da esquerda, somente uma parte da frontura trabalha, a máquina não. Depois que terminou a barra, eu seleciono, passando os pontos 2 para baixo, sem trabalhar, e 8 trabalhando. Essa é uma forma de fazer o desenho, você pode fazer da forma que quiser. Então, eu vou precisar fazer bolso. Teço a blusa normal e depois coloco o bolso à parte. Então, suponhamos que aqui eu tenha a minha frente, onde eu vou colocar bolso. Eu tenho a opção de fazer o bolso posto depois, no mesmo desenho que foi feita a blusa. Aqui eu fiz 8 por 2 agulhas vagas, 8 por 2. Então, eu posso fazer nesse mesmo desenho, ou eu posso fazer ele em malha fechada lisa. Eu escolho, ou a cliente escolhe, no caso. Eu vou querer fazer ele nesse mesmo desenho. Então, aqui eu coloquei 70 pontos. Suponhamos que a minha frente tenha 70 pontos. Então, eu não vou fazer um bolso que seja dessa largura, eu vou fazer um bolso que caiba uma mão dentro. Então, calculando mais ou menos uns 12 centímetros para bolso. Se eu vou fazer do mesmo desenho, eu não posso fazer ele e colocar em qualquer lugar, eu vou ter que colocar acompanhando o mesmo desenho. Se é liso, posso pôr em qualquer lugar. Posso pôr mais para cá ou mais para cá. Mas, se ele é do mesmo desenho, eu quero que ele acompanhe desde baixo até em cima, para que ele não fique destoando do desenho em si da blusa, ok? Então, suponhamos que meu bolso seja com 12 centímetros. É um bolso pequeno até, né? Vamos pôr mais. Bolso de camisa é 12 centímetros. Bolso de casaco, como é o caso desse, porque é uma malha bem fechada, é uma malha pesada. Então, não é uma camisa, é uma blusa ou um casaco aberto. 15 centímetros. Então, eu calculo aonde vai entrar esse 15 centímetros para fazer o desenho, selecionar no bolso o desenho correspondente a esses 15 centímetros que eu vou usar aqui. Então, 8, 8, 8. Aqui, ele não consegue chegar até 8. O 15 centímetros, ele fica 2 agulhas antes de completar. Então, e aqui também. Então, nas duas laterais do bolso, eu vou colocar 6. 6 e depois 8, 8, 8 e a última com 6 também. O comprimento é o comprimento que eu quiser. Normalmente, um bolso para casaco teria 16 ou 17 centímetros. Mas eu faço ele um pouquinho mais, porque ele vira por dentro para dar a costura. Então, eu faço com 18 ou 19 centímetros para virar uma partezinha que fica por dentro. Eu vou fazer o bolso na máquina, começando de cima para baixo. Então, ele vai ter acabamento em cima. Então, nós medimos lá, vimos a largura que ia ser necessário para fazer o bolso de 3 receitas normais dentro com 8 por 2 e nas duas laterais eu deixaria apenas 6 pontos. Então, eu já sei quantos pontos eu vou usar para o bolso, certo? Então,
8, 8, 8, duas lá para baixo, e 6 em cada lado. Isso formam 44 pontos na máquina. Eu não vou selecionar agora. Primeiro eu vou fazer o acabamento em cima. Eu começo com um tubular, por exemplo. Eu vou fazer esse tubular meio largo para que comece o bolso pesando em cima. Se eu faço um tubular meio estreitinho, fica meio estranho. Começo fazendo o bolso de cima para baixo. Uma carreira. Uma carreira na regulagem 1. Aumento para a regulagem 4. Tanto máquina quanto frontura. Para fazer o tubular. É um tubular meio largo. Fiz 19 carreiras, fecho o tubular. Baixo a regulagem para a mesma regulagem que eu estava fazendo o trabalho em si, que era na regulagem 3. Agora, seleciono na máquina, que é na máquina que nós fizemos a parte do casaco. Então, seleciono na máquina as primeiras 6 agulhas e transporto as outras 2 laterais. Conto 8 e transporto as 2, uma para um lado, outra para o outro. Assim, nós fazemos o mesmo desenho que foi feito no casaco. Se o casaco for em malha inglesa, o bolso pode ser malha inglesa. Ou malha fechada simplesmente. Se o casaco for em outro tipo de desenho aqui, também vou ter que fazer ou no mesmo ou simplesmente liso. E assim coloco o primeiro parte ligado e faço o bolso da mesma forma que eu fiz a parte do casaco. Cerca de 18 a 20 centímetros e tiro remalhando. Para remalhar, eu preciso passar os pontos para a máquina. Então, transporto para a máquina todos os pontos e depois remalho. Não posso fazer ele sem ser remalhado? Não, porque você vai costurar e deixar pontos em aberto ali, sem ser remalhado, dentro de um bolso que, normalmente no bolso, ou você põe alguma coisa e tira, ou põe a mão, né? E ficam aqueles pontos esperando para serem desmanchados, não fica bom. Então, já arremata remalhando, que depois a costura fica mais fácil também. Então, eu vou passar os pontos para a máquina e remalhar todos. Outra forma de fazer o bolso é embutido. Eu vou fazer embutido na vertical. Coloquei 70 agulhas aqui, selecionei 4 por 1. 4 trabalhando, uma em espera. Vou tecer também malha fechada, ou seja, primeiro parte acionado. Chegou a hora de fazer o início da abertura para o meu bolso. Eu tenho na máquina posição H,
ou seja, colocar o carro em suspenso. Na frontura, carro em suspenso. Ele tem essa alavanca lateral NH, é a mesma que tem no carro NH. Quando está no H, é suspenso. Então, deixo as duas em suspenso. Como é uma frente, eu vou deixar primeiro uma delas aberta de um lado, a próxima do outro lado. Isso é uma amostra, não é uma frente de uma blusa real. Como eu estou com o carro em suspenso, eu vou deixar agulhas também em suspenso. Eu não posso deixar bem na lateral, eu deixo um pouquinho mais para dentro. Então, aproveito um desses vagos que eu tenho aqui selecionados para começar o meu bolso ali. Máquina e frontura com pontos elevados, pontos em suspenso. Primeiro, eu vou trabalhar somente com a lateral que vai ser costurada. Aqui no centro vai ser a abertura. Então, considero o marcador de carreiras aqui está na 16. Vou tecer o lado de cá apenas e depois retorno a carreira 16 para fazer o próximo lado. Uma observação, aqueles ganchos que nós temos, gancho com o engate aqui para o pezinho, vão ser usados nesse lado daqui. Então, eu vou tecendo e vou trocando a posição dos ganchos, do gancho, porque ela vai ficando sem peso. E se eu tenho uma porção de pesos no pente embaixo, eu tiro alguns, porque senão o pente começa a deitar e acaba engatando nas agulhas aqui. Vou fazer cerca de 70 carreiras. Então, já comecei a tecer, agora eu coloco um dos ganchos na lateral aqui, para facilitar puxar o peso. De tempos em tempos, troco a posição do gancho, cuidando para não derrubar nenhum ponto, né? Porque agora eles estão muito sensíveis aqui, porque não tem ninguém puxando. Posso usar ora um pente, ora um gancho, ora outro. Deixando um ali, já coloco o outro para cima, para ele não dar esse borbulhar aqui de pontos. Observa aqui o pente, que não tem o peso aqui, ele já está subindo. Então, eu aproveito e tiro o peso grande da outra extremidade embaixo. Eu tinha 16 carreiras no início, eu vou fazer até 86. Oitenta e seis carreiras. Agora eu corto o fio aqui, ou se eu tenho vários outros cones, ao invés de cortar, eu deixo esse e só engato o novo fio para lá. Feita uma das partes, agora chamo essas agulhas para cima, para essas ficarem em suspenso. E com meu transportador, preferencialmente um transportador pequeno, eu abaixo as agulhas que eram suspensas antes.
que ficaram suspensas antes, tanto máquina quanto frontura. Esse tipo de bolso pode ser feito com malha inglesa, com malha aberta, que é diferente dessa que nós estamos fazendo. Essa é a malha fechada. Fazer com malha usando o trocador de cores. Quando é usado com trocador de cores, daí sempre observar que nessa carreira aqui que nós paramos, a cartela precisa voltar a essa posição, né? Para não dar falha. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele fica um modelo bem interessante, bem bonito. Sempre lembrando de baixar os pontos com o transportador, não simplesmente trazer a agulha nessa posição aqui. Sempre com o transportador. Se quiser usar o transportador grande, tudo bem. O problema do transportador grande é que quando você está assim com a máquina e a frontura fechadas, e você usa um transportador grande, às vezes a palheta fecha, e você achou que tinha colocado e acabou caindo o ponto. Para recuperar um ponto com a máquina e frontura fechadas assim, é mais complicado. Então, vai com o pequeno que você tem mais segurança. Volto à carreira 16, coloco o fio nesse espaço que tem aqui. Não posso começar lá do outro lado? Não. Por quê? Porque nós temos uma carreira que faz somente a frontura, outra carreira que faz frontura e máquina. Se eu começo com o fio lá naquele lado esquerdo, eu vou ter duas carreiras feitas aqui e vai me mostrar uma falha bem grande ali, justamente numa posição que eu não preciso, que eu não quero. Carro ainda em suspenso. Levo para lá. Aqueles ganchinhos que nós usamos para fazer o suporte na lateral, agora eu vou usar no lado de cá. Também com pezinho. Chego até 86 carreiras. Recoloco pesos grandes embaixo, caso ainda não tenha feito. E sigo meu trabalho normalmente. Aqui, então, o nosso bolso, que acompanha o mesmo desenho do casaco. Sempre é bom fazer umas 2 ou 4 carreiras só na máquina antes de remalhar, porque facilita a hora da costura. Costura-se sempre pelo avesso primeiro, coloca o bolso para baixo, acerta bem o desenho, já que nós fizemos acompanhando o desenho de cima, eu preciso que aqui ele esteja acertado também. Então, alfineta o desenhinho, o vago com esse vago do casaco, alinhava e depois costura em ponto atrás, pelo avesso, bem na margem embaixo, vira
pontinhas do bolso ficam para dentro, bem encolhidas, bem escondidinhas, e a mesma coisa aqui. Na parte de cima, eu não tenho, na parte do bolso, eu não tenho o desenho até em cima, porque eu tenho um tubular, né? Mas eu sei a localização dele, então coloco ele antes de costurar na lateral. Alfineto, alinhavo, para que ele não fique um mais repuxado que o outro também, né? Essas observações parecem ridículas, mas no dia a dia eu já vi cada barbaridade, bolso um numa altura, outro na outra, coisas do gênero. Então, colocar alfinetes para acertar e costurar, seguindo o desenho aqui. Esse é um casaco fictício, não é não é real. Então, na real, eu faria um bolso um pouquinho mais comprido, porque esse daqui me parece que está curto. Para esse bolso aqui, para essa amostra, eu fiz aqui 70 carreiras e ele encolhe. Então, eu faria mais num bolso real. Num casacão, por exemplo, um bolso muito pequeno assim fica estranho. Faço ele mais comprido. A largura aqui deu 15 centímetros. 14,5 centímetros. A largura parece boa, pode ser um pouco mais, menos não. Menos para adulto fica estranho. Então, posso fazer esse tipo de trabalho acompanhando o trabalho feito no casaco, ou posso fazer ele simplesmente todos os pontos, sem deixar vago nenhum. Também ficaria bem interessante. A outra amostra que nós fizemos foi de um ponto diferente desse. Aqui foram 8 por 2. Nesse daqui foi colocado uma agulha a cada 4 vagas. Então, deixei uma vaga, 4 eu deixei trabalhando. Isso me dá um desenho diferente e também feito na mesma malha, na mesma regulagem que lá. 3 é a regulagem de máquina e 3 é a regulagem de frontura. Malha fechada, aquela que a gente usa apenas parte, eu não posso fazer regulagem muito alta, porque senão ela fica desminguelando. Aqui nós fizemos a abertura vertical. Foram 70 carreiras de abertura, primeiro para um lado, depois do outro. Fiz uma barrinha com 56 pontos, 2 sim, 1 não, na regulagem 0,1. 20 carreiras eu fiz aqui. Para quê? Para cobrir, para fazer a parte de cima do bolso. Eu coloco ele antes de mais nada, eu coloco para cima da abertura. Eu não faço ele já colocando aqui e abertura ali. Eu coloco ele mais para cima. E também coloco ele mais para dentro. Eu não costuro bem na última agulha, eu costuro ele mais para dentro. O acabamento costurado igual a gente costura a gola, igual costura outros tubular. Aqui embaixo também eu deixei um pouquinho mais para baixo da abertura. E depois que está costurado o saquinho que vai aqui por dentro, o bolso que vai aqui por dentro é formado de malha lisa de preferência, ou uma malha aberta. Ele não pode ser muito fechado, muito pesado. Às vezes eu já coloquei também tecido na parte interna, um tecido molinho, macio, delicado. Porque se fica uma malha igual a essa, eu faço o saquinho lá dentro, é duplo, né? A parte de dentro do bolso é dupla. Então, são 3 panos que vão ter aqui. Muito pesado, fica estranho. E ele tende a cair. Se essa abertura foi feita próxima, por exemplo, à barra, aqui é uma fictício, não é de verdade, não é um casaco de verdade. Mas digamos que aqui fosse a barra e eu pusesse um bolso lá interno, duplo, pesadão,
ele vai cair e vai aparecer aqui embaixo. Isso não dá. Então, eu faço uma malha lisa. Posso fazer uma malha lisa bem apertado, ponto. Mas uma malha lisa é mais fina, mais maleável. Posso passar para ela ficar mais maleável ainda. E ela não é tão pesada por dentro. Depois que eu costurei o saquinho por dentro, eu termino o acabamento aqui. Então, eu costuro ele aqui embaixo e costuro ele aqui em cima. Aí a mão entra por aqui e fica aquela abertura bem interessante, bem bonita. Por dentro, aquele saquinho, não posso deixar ele também muito balançando. Se ele está na altura, se ele chega na altura de barra, eu dou alguns pontinhos aqui por dentro para segurar esse saquinho do bolso interno. Ok? Então, nossas duas sugestões para bolso, com máquina e frontura trabalhando, eu posso fazer a abertura assim na vertical, posso fazer ele sobreposto em duas formas, acompanhando o desenho ou simplesmente malha toda fechada. Ok? Nossas dicas para hoje. Bom trabalho!